Continuando a fazer comentários a respeito da transferência de calor, e ainda lembrando que o calor ele pode ser transferido por essas três formas: condução, convecção e radiação, esse é o momento de conversarmos sobre convecção. Pois bem, para poder falar sobre convecção, também vou usar uma simulação, mas o mais importante, a ideia essencial, é que na convecção, o calor ele é transferido pelo movimento da substância ou o movimento do meio material, do mais quente de um lugar para o outro. Outro meio de transferência de calor é o movimento da substância mais quente. Aí eu vou mostrar a simulação aqui na tela para que você consiga visualizar a substância se movimentando de um lugar para o outro, o que não acontecia no processo anterior, que era a convecção. Então, o ar em contato, por exemplo, com a chama de um fogão, fica mais quente, sobe e aquece a região logo acima dele. No caso da panela de uma água, a água aquecida em uma chaleira ou em uma caldeira, no porão de uma casa, de algum lugar, sobe para aquecer os radiadores dos andares superiores, né? Esse tipo de aquecedor de água, ele era muito comum nas casas dos Estados Unidos antigamente, né? E esse calor ele era distribuído por uma série de encanamentos que passava pelas paredes das casas. Então, isso é convecção. É um meio de transferência de calor onde tem movimento da própria substância que está aquecida por correntes em um fluido, por exemplo, água ou ar. A convecção ela vai acontecer em todos os fluidos, líquidos ou gasosos. Quando esse fluido ele é aquecido, ele vai expandir, ou seja, aumentar de volume, ele se torna menos denso e, portanto, ele vai subir. Esse fluido mais frio, então, ele vai se mover para o fundo e o processo ele vai continuar, ou seja, menos denso sobe, mais denso desce. Então, nós temos um movimento desse fluido, seja ele líquido ou gasoso. Esse movimento a gente vai dar o nome de corrente de convecção, mantendo o fluido agitado enquanto ele aquece e resfria. Então, a convecção vai acontecer em todos os fluidos. Aqui eu estou colocando, né, uma representação em que você consegue observar corrente de convecção transferindo calor no ar. Então, aqui, ó, temos um radiador, né? O radiador aquece o ar, ele sobe. Ele troca, esse ar aquecido troca energia com a parede, com as outras moléculas, resfria, desce. Depois ele vai ser aquecido, sobe, resfria, desce. E esse movimento é a corrente de convecção. Então, essas correntes de convecção transferem calor também, além do ar, nos líquidos. Então, aqui tem uma panela no fogão, né? A parte inferior do fundo desse líquido vai aquecer, aquece a água, ela fica menos denso, sobe. Chega lá em cima na superfície, essa água troca energia com as partículas de ar aqui em cima. Ela resfria, desce. Então, a água, ela tem um movimento de convecção também. Então, dois fluidos, ar, água, trocando energia através de um radiador ou da chama do fogão, e esses fluidos apresentam troca de energia com os elementos do ambiente, fazendo essas correntes de convecção. Então, por exemplo, um pouco de lã de aço, palha de aço, né? Você prende em um pedaço de gelo no fundo de um tubo de ensaio, desses utilizados na química, quase cheio de água. Coloque a parte do superior do tubo na chama, no bico de Bunsen. A água quente na parte superior entrará em fervura vigorosa, enquanto o gelo abaixo vai permanecer intacto.
Aqui está uma representação disso que eu estou lendo para você, né? Quando o tubo de ensaio é aquecido na parte superior, a convecção é impedida e o calor pode atingir o gelo apenas por condução, ok? Porque aqui tem um pouco de palha de aço, né? Então você vai ter a seguinte constatação: como a água ela é um mau condutor, já que ela é um fluido, a água no topo vai ferver sem derreter o gelo aqui no fundo, porque tem um material que, apesar de ser bom condutor térmico, está fazendo esse impedimento de que essa corrente de convecção possa trocar energia com gelo aqui no fundo, ok? Então, você tem aqui mais um exemplo de convecção. Caminhando, falando agora sobre o ar, né? Correntes de convecção agitam a atmosfera, produzem ventos. Algumas partes da superfície da Terra absorvem calor do Sol mais facilmente que outras. A absorção desigual causa aquecimento desigual do ar próximo da superfície e cria correntes de convecção. Você tem uma situação em que nós temos brisa marítima e brisa terrestre, né, que eu deixei descrito aí no podcast em anexo na legenda, na descrição aí do vídeo, né, em que você tem esse processo de brisa marítima e brisa terrestre acontecendo, né, já que a areia, o continente, ele tem menor calor específico, ele aquece mar mais rápido, né, porque ele tem menor inércia térmica. Então, você vai ter movimentos de massas de ar, ora do oceano para dentro do continente, ora do continente voltado para o oceano. Quando você tem a brisa marítima, o vento sopra do oceano para dentro do continente. Quando você tem a brisa terrestre, no final do dia, né, o ar ele vai soprar do continente para dentro do oceano. São exatamente nessas horas, né, de brisa marítima e brisa terrestre que os jangadeiros lá, eles aproveitam para ir pescar, né? Então, vamos lá. As correntes de convecção são produzidas pelo aquecimento desigual, irregular. Durante o dia, a Terra está mais quente do que o ar e a brisa marítima ocorre. Então, aqui nós temos essa situação, né? A água com alto calor específico, maior dificuldade de aquecimento, né? Ela aquece mais lento. A terra, areia, menor calor específico, aquece mais rápido. Então, como os dois estão recebendo a mesma quantidade de radiação, essa parte aqueceu mais rápido, isso troca energia com o ar em volta, esse ar fica menos denso e sobe. Depois, esse ar ele vai resfriando, e ele volta a descer, trocando energia com a água, né? E aí ele volta a soprar aqui para dentro do continente. Então aqui nós também temos uma corrente de convecção, certinho? Quando chega a noite, a Terra está mais fria que a água, porque agora ela perdeu o calor mais facilmente. A água absorveu o calor lentamente, alta capacidade térmica, né? Então ela está mais quentinha durante a noite. Então o ar ele vai fluir na direção oposta. Então agora a gente vai ter o ar trocando energia com a água. Esse ar recebe calor, fica menos denso e sobe na região do oceano. Lá em cima ele vai esfriar, desce trocando energia. Então agora você tem uma corrente de convecção no sentido oposto. Perfeito? Então vamos lá. Esse ar resfriado, o ar quente que sobe, como um balão que sobe, se expande porque há menos pressão atmosférica exercendo pressão sobre ele em altitudes mais elevadas. Já conversamos isso na sequência de vídeos sobre gases. À medida que o ar se expande, aumenta de volume, ele vai esfriando. Exatamente o oposto do que acontece quando o ar ele é comprimido. Então, pense em moléculas de ar como pequenas bolas que ficam quicando umas contra as outras. A velocidade é aumentada por uma bola
quando ela é atingida por uma outra que se aproxima com maior velocidade. Quando uma bola colide com outra que está se afastando, sua velocidade de rebote ela fica reduzida. Então tá aqui um exemplo do que eu tô lendo para você, né? Quando uma molécula colide com uma outra molécula de ar que está se afastando, sua velocidade de recuo após a colisão é menor do que antes da colisão. Tá aqui então a molécula mais rápida, aqui a molécula mais lenta, acontece a colisão, aquela que estava rápida transfere energia para outra ficando lenta, aquela que estava lenta recebe energia ficando mais rápida. Então essa troca de energia entre as moléculas aqui também é uma forma de transferência de calor. E como o meio material agora está se movimentando, aqui nós temos convecção e não condução. Ok? Moléculas em uma região de ar em expansão colide com mais frequência com moléculas que se afastam do que com as moléculas que estão se aproximando. Ou seja, nessa situação aqui que eu estou passando o mouse, as colisões são mais frequentes do que nessa situação aqui em que as moléculas estão mais afastadas. Ok? Situação para você pensar. Você pode segurar os seus dedos ao lado da chama da vela sem se ferir, mas não acima da chama. Por quê? Situação interessante, né? Então, o calor ele se desloca para cima por convecção. Então, o ar quente aqui sobe, fica menos denso, né? Depois troca energia com as outras moléculas, desce. O ar é um mau condutor, então a transferência de energia da chama para sua mão, já que aqui tem ar separando os seus dedos da chama, isso aqui é um isolante térmico, ok? E aí esse calor ele vai ter uma dificuldade de se deslocar lateralmente, certo? Bom, antes de finalizar com a pergunta aqui do vídeo, quero mostrar para você então aqui uma sala aqui na simulação, moléculas de ar por toda a parte colidindo umas com as outras, né? Então você está vendo aí as moléculas em azul, simbolizando que ela tem uma menor velocidade, e as moléculas em vermelho com maior velocidade. Isso implicaria maior temperatura. Bom, o que vai acontecer se a gente coloca um aquecedor nessa sala? Quando tem um aquecedor, as moléculas de ar trocam energia com o aquecedor, recebe energia térmica na forma de calor, aumenta a sua temperatura, fica menos densa e sobe. Então, olha as moléculas de ar passando pelo aquecedor e subindo com maior temperatura e menor volume, portanto, uma região menos densa. Bom, e aí essas moléculas vão colidindo umas com as outras. Pode ver que nessa região do lado direito aqui da sala, as moléculas estão mais agitadas do que aqui no lado esquerdo da sala. Pois bem, e quando a gente adiciona um ar condicionado nesse ambiente, né? Ao adicionar um ar condicionado aqui na região superior, as moléculas que passam por esse aparelho vão trocar energia no sentido de perder energia térmica, fazendo com que a sua temperatura seja diminuída. Então, elas saem desse aparelho aqui na coloração azul, indicando que estão com menos energia, menos vibração. Então, esses dois aparelhos eles se comportam de maneiras distintas. Um cedendo energia para o ar, o outro retirando essa energia térmica do ar. E aqui, portanto, nós temos facilmente como visualizar no sentido anti-horário. Estou passando o mouse para vocês conseguirem ver, né? É muito fácil da gente conseguir visualizar no sentido anti-horário um movimento de convecção. Desce pelo ar condicionado, porque está a menor temperatura e mais densa,
passa pelo aquecedor, ganha temperatura, fica menos densa e sobe. Então, dentro dessa sala aqui, nós temos um movimento natural de convecção formado por essa corrente de ar promovida por esses dois aparelhos térmicos. Perfeito? Bom, para finalizar aí, então, responda aí no seu caderno como que a convecção transfere calor para os objetos. Agradeço a sua atenção até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo falando sobre o terceiro processo, que é radiação.